Estamos começando mais um GiversCast, diretamente aqui dos estúdios da RP Comunicação. Podcast que tem como objetivo levar para você veias empreendedores, pessoas que se transformaram por meio do empreendedorismo e que está aqui para dar aquele show de exemplo, que está aqui também para dar algumas dicas importantes para você. E hoje, nada mais, nada menos que minha amiga Abilene. Tudo bem, Abilene? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. E olha, a Abilene, gente, ela tem uma vasta experiência dentro da área da comunicação. Eu tenho que me comportar bem aqui porque ela é praticamente professora dentro disso aqui, né, Abilene? No quesito comunicar, você manda muito bem, né? A gente tenta, né? A gente procura trabalhar com paixão. Esse é o meu lema, assim. A gente fazer sempre com muito paixão, muita garra. E é isso. Que legal. Abilene, fala um pouquinho de você. Quem que é a Abilene? Aqui eu dei um spoiler sobre a comunicação, mas não fica só por aí não, né? Então, eu sou a Abilene Rodrigues, eu sou iguaçuense, né? Sou filha do Abel e da Eliene, mãe do Davi e da Ana, casada com o Samuel já há mais de 20 anos. E uma apaixonada pela vida, por novidades, por desafios. Eu acho que a comunicação tem tudo isso, né? Nem um dia é igual ao outro. Exato. E eu gosto de gente, eu gosto de transformação, eu gosto de promover essa transformação na vida das pessoas, seja através da comunicação e também da outra área que eu venho estudando nos últimos anos, que é a neurociência. Então, acredito que os dois combinam bem. Uau! Neurociência e comunicação é realmente... a combinação perfeita. Eu acho que é dopaminérgico isso daí, né? Isso, bem isso. É dopaminérgico, né? E como que foi esse estalo aí do lado empreendedor? Porque você começou a tua carreira dentro da área da comunicação, certo? Sim. Depois que eu me formei em jornalismo, né? Ah, mas tem uma história empreendedora antes. Tem, muito antes. Ah, então eu quero saber. Fala pra nós. Vamos lá. Eu sou filha mais velha, né, de 3. Então, eu cresci com o meu pai. Meu pai é iguaçuense também. Ele tem uma fábrica de salgados, né, então, há 40 anos. E eu cresci com ele dentro do carro. Então, eu sempre tive esse pensamento muito inovador de fazer as coisas, de fazer acontecer. E eu sempre brinco, assim, que o meu primeiro grande negócio foi quando eu namorava com meu marido. A gente queria casar e queria a nossa casa. Olha que louco. E ele tinha um carro na época, ele tinha um Palio. Olha, para quem ouvir pode achar assim, não, bobagem, né? Mas aí eu descobri que o nosso vizinho tinha um terreno e ele queria vender a metade da frente. Porque o outro ele usava para outra coisa e ele queria vender metade do terreno. E eu perguntei, quanto que o senhor quer? Isso foi em 2000, por aí, né? E ele falou assim, Abilene, eu quero 10 mil. 10 mil na metade do terreno. E eu falei pro meu marido, quanto vale teu carro? Meu marido, né, que na época era namorado. Vale 11 mil. Eu falei, mas se a gente oferecer pro tiozinho teu carro, ele não vai dar o dinheiro de volta. Aí eu falei, mas a tua irmã tem um Uno, né? E quanto vale aquele Uno? Ele falou assim, 9 mil. Eu falei, vamos trocar com ela? Vamos dar o teu carro para ela, ela dá os 2 mil pra gente, a gente paga o terreno e ainda sobra milão para comprar tijolo. E foi isso. E a gente fez toda essa tramóia, né? Todo esse negócio. E a gente comprou o terreno, compramos os tijolos e começamos a construir a nossa primeira casa. Legal. Então, assim, eu sempre tive essas ideias meio aceleradas de negócio, né? Também vendi, quando era criança, para ajudar em casa, vendia camiseta, vendia lingerie. Na época da faculdade, eu comecei a fazer estágio na Itaipu, né? E o salário era R$300. E a faculdade custava 450. Eu já era casada. E agora, né? Como que você vai... Aí eu comecei a vender lingerie na faculdade. Esse foi o teu primeiro negócio? Posso dizer que sim, né? Eu trabalhava, mas precisava complementar a renda. Então, eu comecei a vender lingerie no banheiro da faculdade. Pensa na loucura, né? Quando todo mundo tava lá no bar do Juca, eu tava no banheiro da faculdade vendendo lingerie. Mas, assim, graças a Deus deu muito certo. Depois eu trabalhava meio período no estágio, já fui
período integral, aí a renda já aumentou e a vida foi nessa pegada. Que legal, Abilene. E você conheceu seu marido como? Agora me despertou também essa curiosidade, porque assim, você falou que vocês compraram esse terreno já praticamente há 24 anos, né? Uhum. Então, e como que foi esse começo desse namoro aí? Então, nossa família é da mesma igreja, né? Da mesma religião. Ele já me conhecia, mas eu não conhecia. E nós nos conhecemos numa festinha. Uhum. Nós conhecemos uma festinha comum, aí começamos a conversar e foi rolando o namoro, assim, né? Nós namoramos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Nossa. Daí a gente já casou com a nossa casinha. Uhum. E a gente sempre teve esse projeto comum, assim. A gente queria chegar aos 40 anos. Ele também vem de família bastante humilde. Já trabalha na mesma empresa até hoje. Uhum. A gente queria chegar aos 40 com uma vida estável, sabe? Então, a gente focou em imóveis. Como, vamos guardar dinheiro. A gente compra imóveis e coloca para alugar e a gente vai tendo esse negócio. E a gente construiu a nossa primeira casa, a gente casou, né? E foi morar nela. Passados-se alguns anos, o tiozinho... eu quero vender o fundo. E agora? Só a gente podia comprar. Aí a gente comprou a outra metade do terreno, 54 metros, você tem noção? Uau. Grande. Grande. E a gente comprou dele na época, e depois, com aquela visão de novo, o que a gente vai fazer com essa... É muito terreno, é muita pra gente cuidar, não tinha filho, não tinha nada. E a gente colocou um muro e durante anos ficou aquele muro. Daí a gente falou, não, precisamos de dinheiro, vamos deixar esse negócio parado, não rola. Aí tinha um prédio no fundo, que faz, né, divisa. Falei, ou eles compram de nós, ou a gente vai pensar em fazer alguma coisa. Tentamos vender pro prédio e nada, ninguém nem tchum pra gente. Se manifestou. Nem se manifestou. Aí um dia a gente, num bate-papo, num barzinho da cidade, pegamos um guardanapo. Eu falei, o que você acha da gente fazer umas kitnets? Aí eu falei, dá uma caneta aí. A pessoa é quase arquiteta, gente, né? vou te falar, hein? Os melhores negócios, as melhores ideias, elas vão surgir no barzinho. Bem isso, eu lembro ali perto da UDC, sabe? Uhum. Eu peguei a caneta, nós temos isso, a gente divide assim, já desenhei, quantos metros nós temos de comprimento, que sobrou, não sei o quê. Eu sei que rapidinho, a gente tinha um carro na época, vendemos o carro e construímos as kitnets. E aí, hoje tá lá alugada a casa, a gente não mora mais nessa casa, né? Que é um outro negócio. Mas a casa tá alugada, as kitnets estão alugadas. É propriedade. É propriedade, tá lá. Tá lá. Que legal, Guilherme. É tão... Quando você fala dessa história, traz tanta emoção aqui, principalmente para mim que estou perto, que a gente vê que a emoção de ter construído isso desde a base, junto com seu marido, ali, ter construído realmente uma base sólida, dá para ver que hoje vocês realmente desfrutam daquilo que vocês tiveram foco lá atrás, né? Olharam para frente, tiveram uma visão de futuro. Como que vocês gostariam de que acontecesse? E aconteceu. Graças a Deus aconteceu. Eu lembro que a gente ganhava pouquinho, né? Uhum. Eu lembro que o piso do nosso quarto, por exemplo, era taquinho, sabe? Sim. A gente que instalou, pensa. Olha só. A gente que passou um dia inteiro instalando aqueles taquinhos nos quartos da casa, enfim. Mas isso é história, né? Às vezes as pessoas olham pra gente, nossa, olha a carinha dela. Uhum. Mas tem uma história por trás disso tudo, sabe? As pessoas vê o stories, mas não vê o rolê, né? É o que todo mundo fala, né? Só vê o que é bonitinho, Só vê né? o que é bonitinho, né? Mas eu acho que nada da vida da gente, ainda coisas assim que tem um significado tão grande, que a construção de um patrimônio para a nossa família, para os nossos filhos, eu acho que realmente é só o suor que a gente passa, que só nós e quem está perto da gente que consegue realmente ver. Isso aí entra na questão da neurociência, que você também entende muito bem. Sabe aquela de você não comer agora e deixar para depois? Sim. Tem um nome que é do marshmallow. Uhum. Então, às vezes, você pode... muitas pessoas até criticavam. Mas...
a gente sempre pensava nisso. Nunca deixamos de viver, de ser feliz e tudo mais. Mas sempre pensando, eu posso deixar um marshmallow para comer depois. Exato. Eu não preciso comer tudo agora. É aquela máxima em relação a prazeres imediatos, né? Exatamente. Prazeres imediatos. Eu quero me recompensar a todo momento e eu quero... Não, eu ganhei 20 mil reais numa negociação. Cara, amanhã eu vou lá. Tô pegando All Inclusive no Nordeste, tô levando mais um casal de amigos junto e depois acaba e acabou, né? Sendo que, de repente, desse 20 você pode fazer 25, de 25 você pode fazer 30, Não, você 40. Gasta 5 e guarda o 15, pega o 15 e faz 30, né? Exatamente. Eu acho que é esse que é o... É você adiar um pouco o prazer imediato. Você pode, no momento, passar por ali, mas você sabe que está construindo algo sólido. Sim, sim. E dentro da área da comunicação, a comunicação te proporcionou também vários locais legais de se trabalhar, né? Você trabalhou por muitos anos na Itaipu, né? Sim, eu prestei serviço na Itaipu por 16 anos. Nossa. Eu entrei como estagiária, meio período. Aí, logo depois, eu passei período integral. E era o estágio de 1 ano. Inclusive, completou, durante 1 ano. E na véspera de terminar o contrato, um diretor da época falou assim, Abilene, você está gostando do estágio? Eu falei, gosto. Meu Deus, né? Imagina. Ele falou assim, e você gostaria de ficar? Porque eu tinha feito um trabalho, enfim. Aí eu falei, com certeza. Ele era o diretor administrativo da época. Ele falou assim, então, a partir de agora, os estágios serão de 2 anos. Uau. Então, por minha causa, né? Os estágios passaram a ser de 2 anos na Itaipu. Aí eu fiquei 2 anos, daí continuei. Sempre tive próximo de... Trabalhei com a diretoria, né? Então, no final do contrato, não, você vai ficar. Então, outro diretor, na época, não, nós queremos que você continue. E foi assim durante 16 anos que eu fiquei lá. Nossa, 16 anos é uma vida, né? É uma vida. Meus melhores momentos, né? Eu era novinha... dedicada, me dava... Eu sei que talvez, assim, uma frase, talvez num livro, é pouco se dizer toda a experiência que você adquiriu ali, todas as pessoas que você teve contato. Mas se você pudesse tirar, assim, de todo esse período, um grande aprendizado, o que você diria hoje para as pessoas que começam como um estagiário numa empresa, ganhando pouquinho, né? Que está ali para aprender, que está ali para evoluir? É o aprendizado diário. Tá? Eu percebo hoje que muitas pessoas... acontece alguma coisa pequenininha e ela desiste. Eu sempre falo, persistência, foco, determinação e ter um propósito de vida. Isso não foi só na Itaipu. Eu acho que eu carrego isso na minha vida, sabe? Você precisa ter... Essa é a palavra, persistência. Sabe? Não é porque essa xícara caiu aqui que eu vou desistir de tudo. Não é porque... Eu falo assim, ser estagiária numa grande empresa tem dificuldades. Depois eu fui terceirizada durante muitos anos. E qualquer outro trabalho que você tenha, vão existir momentos difíceis que você vai sentir menos que o outro, que você vai levar bronca, que você... Várias questões, né? Mas você tem que ter um propósito maior. Sim. Lembra que eu falei no início? Eu tinha um propósito de chegar aos 40 anos com uma vida estável. E para isso, era impossível desistir no primeiro obstáculo. Eu precisava continuar. Mas chorei muitas vezes, me senti mal, me senti muitas vezes. Passei por... Nossa, nem difícil lembrar. Não só na Itaipu, mas em todos os lugares. Mas eu tinha um foco, um propósito de vida. Eu acredito que isso seja fundamental para as pessoas. Nossa. Abilene, esse teu viés, esse teu lado profissional, ele traz muita conectividade realmente com pessoas que têm um perfil empreendedor, que não olham apenas a profissão como uma profissão. Eu nasci para fazer aquilo, gosto daquilo, quero viver fazendo aquilo. Mas eu vejo aqui de fora que você tem um tino empreendedor e que você... Provavelmente, já é nato isso em você, desde os empreendimentos na área imobiliária, que você tem lá com seu marido. Mas você teve já o teu próprio negócio? O que você considerou como teu primeiro negócio? E como que começou isso daí? Então, em 2011, eu lancei a Sobre Rodas, que é da área de comunicação. Vou falar de comunicação.
Na época, eu prestava serviço para a empresa e fiquei sem contrato. Continuava trabalhando, mas sem receber. Durante um período. E aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu preciso ganhar, eu preciso manter, pagar as contas. E aí eu tinha esse projeto da revista Sobre Rodas, que um primo meu, Jean, tinha trazido de São Paulo. A Bilene, lá em São Paulo, tem muitas revistas automotivas, tem muita, né? E eu falei assim, tá, mas lá tem classificados, eu quero fazer algo diferente. Aí eu me inspirei na 4 Rodas. Só que ela era um pouquinho menor, né? Um perfil um pouquinho menor, a revista, tamanho de livro. E a gente começou a fazer, em 40 dias eu convidei a Dani, uma amiga jornalista aqui, 40 dias a gente lançou a revista. Uau. Mas o que eu fiz? Eu vi até uma pessoa que fala de vendas esses dias comentando qual que era a minha metodologia do negócio, financeira, vamos lá, né? Eu fazia as contas de quanto eu precisava para bancar todas as pessoas que trabalhavam comigo, mais a impressão e mais o meu salário. X, vamos pôr lá um hipotético. Preciso de 10 mil por mês para manter a Sobre Rodas. Para bancar. Para bancar, para pagar todas as contas. E se eu quiser parar hoje, eu não vou ficar devendo para ninguém. Aí eu tinha eu anotava certinho, 10 mil. Eu tinha que vender no mínimo 10 mil por mês. Aí eu vendia, 11 mil. Sobrava milão. No mês seguinte, eu não pegava aquele milão e descontava dos 10. Esse mês eu preciso de 9. Eu precisava dos 10 de novo. E foi assim durante 56 edições. Uau, 56 edições. 56. E tinha meses que eram mais fracos, né? Eu tinha janeiro, fevereiro, março, abril. Digamos que julho era um mês meio fraco, né? Julho, agosto. Aí eu criava alguns eventos paralelos. Por exemplo, fiz exposição no shopping, JL, de carros antigos. Então, eu chegava para meus clientes e falava, olha, esse mês, além da revista, ainda vou ter teu nome em tal lugar, fazendo isso, isso e isso. Tem um plus, amiga. Tem um plus, né? Barulhinho do caixa. Blim. Tinha um plus. E aí, acabava que rendia muito mais. Então, para quem, né? Não sou nenhuma professora de empreendedorismo, mas essa foi a minha técnica durante 56 meses. Aí, no dia que eu recebi... E ela era impressa, né? Todo mês, certinho. Graças a Deus, não fiquei devendo para ninguém. Que maravilha. E o que sobrava dela, a gente acabou fazendo um outro investimento, né? Enfim. E eu só decidi parar por questões pessoais. Parar de imprimir. Porque a Sobre Rodas continua existindo no site, né? Revista Sobre Rodas. Em outros formatos. Em outros formatos. Até que em 2016, quando eu decidi parar de imprimir a revista, foi por questões pessoais, que eu estava grávida do segundo filho, e eu passava o dia inteiro dentro do carro. Imagina com 2 crianças. Porque eu vendia, cobrava e tal. E aí eu decidi parar por esse motivo e, ao mesmo tempo, porque eu comecei a ver que o mundo estava virando mais digital. Você entendeu o momento que ela... Opa, peraí. Se eu continuar desse jeito, eu tenho que me mexer. Eu preciso me mexer. Mas aí já está um segundo ponto. Nesse curto espaço aí que você falou das Sobre Rodas, eu já vi 2 momentos que você viu dificuldades como oportunidades, né? E de onde que vem essa garra, esse olhar diferenciado para as situações? Porque, assim, você tem 2 opções. Ou chora e lamenta e fala, não vai dar, não consigo, tchau, obrigado, vou fazer qualquer outra coisa. Ou, persistência, eu tenho que fazer diferente até alcançar o meu objetivo. Exatamente. Né? Assim, eu trago muito isso do meu pai. Meu pai está 40 anos como empresário de salgados. Nenhuma vez eu vi meu pai reclamar. Já passou por momentos difíceis, né? Que depois a gente pode falar sobre isso. Mas ele nenhuma vez... Eu estava vindo para cá pensando nisso. Ele nunca viu como um problema. Mas sim como uma forma de resolver. Sabe? Eu tenho um problema aqui, eu vou ficar nele e... Não. E congelar, né? Paralisar. Vou paralisar naquele problema. Não. O que eu preciso fazer para resolver isso? E para seguir na direção? Eu tenho trazido isso para minha vida, sabe? Eu vejo um problema, eu nem olho para o problema.
Isso já acabou virando meu, assim. Ah, qual que é a solução para ele? Entendi. O que eu preciso fazer para solucionar esse problema? E, graças a Deus, tem dado certo, né? E isso é tão verdadeiro que isso, quando é verdadeiro, é aquele negócio, é um balde cheio que transborda. E eu vejo você conseguir fazer isso. Eu vejo você conseguir fazer isso na vida das outras pessoas, né? Já a gente vai falar disso, mas ela tem um remedinho diário, gente. Justamente por nessas áreas aí onde que realmente as pessoas se paralisam. Entra num estado onde que não vai mais para canto nenhum, né? Eu acredito que não é só dentro da área financeira ou profissional, né? É tudo. Tudo, né? E tem pessoas que param quando olham para um casamento que que está frustrado com aquele casamento. Muitas pessoas falam da crise dos 7. Chega os 7 anos, fala, olha, Acabou. não dá mais, não tem jeito. Mas tem pessoas que conseguem olhar, nossa, eu estou vivendo a melhor fase do meu casamento. E a pergunta é, de qual lado você tá, né? Se você tá do lado de que vê nossa, eu tô vivendo uma maravilha, um dos melhores momentos do meu casamento, ótimo, que bom, mas saiba que tudo que tá bom pode ficar infinitamente melhor. E se você tá do outro lado e fala, olha, não dá mais, não consigo mais, não tem jeito mais para nenhuma outra coisa, acompanhe até o final desse episódio. Que não é a Abilene que tem a solução para você, mas ela consegue te ajudar a enxergar aonde você pode encontrar a solução. Espera aí. Abilene, e a área da comunicação propriamente dita, ela te levou também para outros universos. Hoje você é palestrante, você é coach, você é especialista em neurociência e tudo isso, esse cabedal de conhecimento que você foi agregando a você mesma, ele surgiu com que propósito? Por quê? Né? Acho que até algum momento as pessoas, talvez até mais próximas, chegou, mas, Abilene, para que estudar tanto? Para que fazer tanto? Né? A gente sempre busca algo quando tá precisando, né? Uhum. Na época, quando eu vinha da comunicação, nunca deixei a comunicação, mas eu fui trabalhar fora. Foi um momento difícil, foi quando eu saí da Itaipu, né, em 2019. E eu fui trabalhar na Prate Dona Duzi. Nossa. Pensa num emprego top. Uma empresa... Em Toledo, né? Em Toledo. Eu fui já como supervisora de comunicação. Uhum. Pensa a Bilene que faz 10 coisas, colocaram dentro de uma sala e dá uma equipe para ela. Fala assim, ó, você tem 2 jornalistas, tem 3 designers, tem... Nossa. Faz. E eu, presa dentro de uma sala, pensa no resultado que a gente conseguiu. Foi muito legal, sabe? Pena que foi um curto tempo. Aí entra a questão família. Eu ficava lá a semana toda. Minha filha era muito pequena, meu filho também. E minha vida estava aqui. Uhum. E eu precisei abrir mão, né, desse emprego pela família. E até hoje, o meu gestor superior fica bravo comigo. Pô, Bilene, né? Não quer nem papo comigo mais. Mas foi lá que eu passava a semana com a minha prima, que era psicóloga, coach, PNL e tudo mais. E ela falou assim, Bilene, você tem uma pegada. E eu comecei a estudar. Me aprofundei nos livros, nos estudos, fui fazer pós, E aí eu percebia que eu poderia também me curar daquele sentimento triste que eu tava de ficar longe da família, ficar longe dos filhos. Fui aprendendo as ferramentas, né, que a gente usa dentro do coach, dentro da neurociência, para me ajudar a ficar o período que eu tinha me disposto a ficar lá. Legal. E também manter a minha família bem aqui. Então, eu comecei a aprender as ferramentas, eu comecei a praticar em mim e na minha equipe, né, que eu era gestora na época. E depois eu falei, não, eu vou continuar. Eu me apaixonei pela neurociência, continuei estudando durante a pandemia toda. E o que eu percebo? Que isso me ajudou dentro da comunicação também. Porque você consegue ter um texto mais assertivo, sim, você consegue emocionar mais as pessoas com aquilo que você está produzindo, um texto mais humanizado. Eu penso nisso hoje, eu não tenho dúvida. Para mim também, depois que eu comecei a aprender um pouco mais dentro da área do autoconhecimento, quando você se conhece,
Uhum. Aí sim você consegue atingir o outro com o que ele realmente precisa escutar. Exatamente. Né? Você fala justamente aquilo que ele gostaria de ouvir, né? E você se enxerga dentro das outras pessoas. Você fala, na realidade, é com você Aham. dentro das outras pessoas. E, no fundo, para mim, nós somos todos iguais, né? Exatamente. Então, é muito assertivo. Só que, para isso, existe um processo de entrega, né? Uhum. E esse processo de entrega, ele foi árduo? Você teve que abrir mão de mais outras coisas para que ele acontecesse? Ou ele foi acontecendo de uma forma natural, evolutiva? Como que foi esse processo? Eu digo pra você assim que foi algo mais natural, assim, eu gostei muito, né? Então, quanto mais eu me entregava, quanto mais eu estudava, mais eu conseguia melhorar a minha vida e também das pessoas que estavam por perto. Porque a gente não muda ninguém, mas a nossa mudança, né, através dos nossos neurônios e espelhos, a gente acaba refletindo na vida das outras pessoas. Sim. Eu ajudei a minha mãe, que tem esclerose múltipla, e ela passou muitos anos em crises, assim, de ficar na cama 30 dias sem conseguir levantar. Muitas dificuldades. Eu tinha que sair do meu trabalho para vir atender ela. Meu pai também, muitas vezes, deixava de tudo que ele estava fazendo porque ela estava em crise. Porque até ela... Primeiro, eu precisei entender o que era a esclerose múltipla, quais os efeitos que causava no cérebro, e depois ajudar ela a controlar, né, de fazer a gestão daquela doença e ter uma vida saudável. Entendi. Eu lembro que o dia que eu entendi o que era esclerose múltipla dentro da minha especialização, eu falei, tá paga. Né? Já tá paga. E aí eu consegui hoje, faz anos, desde a pandemia. Ela ficou 2 anos, ela nem levantava da cama, pra você ter uma ideia. Ela saía e ia pra uma cadeira de rodas. A gente, às vezes, estava em algum lugar, ela, no meio da rua, a gente precisava pedir ajuda até para aquele guardador de carro, ajuda a gente a colocar minha mãe no carro, porque ela não consegue mais andar. Na igreja, às vezes saía na cadeira de rodas, porque ela perdia as forças né, das pernas. E graças a Deus, e também ela quis, ela entendeu o processo da doença, como funciona o cérebro dela. Foi estudar, que ajudou a criar novos neurônios, saudáveis, novas sinapses. E ela se formou em Libras. E hoje ela tem uma vida bem, bem saudável, assim, sabe? Quando ela começa a ficar assim, mãe... Por isso que em tudo na vida, independente da área que você escolher para sua vida, se você quiser ser engenheiro, advogado, enfim, se conheça. Né? Se conhecer, eu acho que realmente é disruptivo para a vida, né? A partir do momento que você se conhece, você começa a conhecer tudo que está em tua volta de uma forma diferente, de um jeito novo, né? E a dificuldade com a saúde da sua mãe foi uma das coisas que você também aprendeu a lidar com aquilo, para poder ensinar ela a lidar com a própria saúde, né? Foi isso. E qual outro momento, assim, que você consegue ver, Abilene, que foi, assim, um momento de dificuldade para você, que você teve que ter mais resiliência, que você teve que olhar a vida como, não é um castigo, é um aprendizado, que eu tenho que... Posso voltar mais no passado? Pode. Lógico que a gente aprende todos os dias, né? Eu sou a eterna aprendiz. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, a gente sempre foi uma família muito unida, né, na minha casa. Quando eu tinha 14 anos, meu pai tinha um sonho, aí entra de novo visão positiva de futuro. Meu pai tinha um sonho de construir um prédio onde a gente mora. E ele decidiu começar. Só que quando e nós fomos morar no fundo da casa da minha avó. Quando ele decidiu começar a construção, o negócio dele, ele vendia 2.000 salgados por dia, passou a vender 100. Nossa, gente. Foi derradeira. isso, eu tinha 14 anos. Você não tem noção. E a gente além dele não conseguir seguir com a construção dele, ainda a gente foi vendendo tudo que tinha dentro de casa. Desde o meu órgão, meu piano que eu tocava, até micro-ondas. A gente foi se desfazendo de tudo. Carro, terreno, tudo que meu pai tinha, ele foi. E chegou um momento que a gente não tinha nem o que comer dentro de casa. Nossa.
Eu tinha 14 anos, minha mãe estava grávida do meu irmão, minha irmã tinha 10, 9 na época. A gente morando no fundo da casa da minha avó. Para você ter uma ideia, a minha avó sempre fazia café muito forte. Ela morava assim na frente. E aí, quando ela terminava de passar o café dela, minha mãe gosta do café fraco. Então, minha mãe ia lá, pegava o coador dela e repassava pra gente. Pra você entender o... Mas Deus nunca deixou a gente desamparado. Sempre aparecia alguém para fazer uma doação. E nós nunca contamos para ninguém. As pessoas, lógico, começavam a ver. Porque a gente continuava bem arrumadinha, né? Sempre bem vestidinha. Então, demora um certo tempo. E foi isso um bom tempo. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu fui trabalhar numa loja. Meu primeiro emprego. Também ganhava pouquinho. Ia a pé para economizar o vale transporte. E... Com o valor do vale transporte, eu comprava meu lanche no colégio à noite. Sobrava lá e eu comprava o lanche. Mas ali eu fui aprender, mas por que a Bilene é tão assim esquisita, né? Fala, vá. Eu precisei aprender a me defender muito cedo. Com 15 anos nessa loja, o meu chefe na época tentava me assediar o tempo todo. E eu precisava ficar na hora do almoço para aumentar a minha renda, né? Ganhar uma hora extra e o almoço. Então, eu tive que aprender a me defender. Ele vinha de um lado e, tua mulher tá chegando. Olha, imagina se alguém sabe disso. Fica aí, fica na tua. E eu aprendi a me defender muito cedo. Então, assim, eu lembro que foi um período muito difícil, porque eu não podia contar pro meu pai. Eu não podia... Você tinha que manter aquele emprego. Eu tinha que manter aquele emprego. Aí, eu saí daquela loja e fui trabalhar numa outra, no Paraguai, do mesmo grupo. E um outro colega veio e... Eu estava no escritório, nessa época eu trabalhava no escritório. E eu, para me defender, assim, acabei chutando um negócio debaixo da mesa e era o no-break do provedor. Nossa. Derrubei todo o sistema da empresa. Claro que eu fui demitida, né? Nossa, gente... Então, assim... eu falo... esses dias eu conversando com a minha mãe, eu falo assim... nós somos as nossas memórias. Então, isso nunca me paralisou. Mas, ao mesmo tempo, me formou quem eu sou hoje. Né? De aprender a se defender, de falar, de ir atrás dos sonhos, dos objetivos. E a gente falando sobre visão de futuro... A obra do meu pai ficou parada há muito tempo. Meu avô de Cascavel veio aqui uma vez e viu a nossa situação. E falou assim, não, vocês precisam voltar para casa de vocês. A gente morava numa kitnet, calor pra caramba, em Foz, imagina. E aí ele reuniu um grupo de amigos que eles vinham no final de semana e ajudaram a gente a levantar o térreo daquele... E na época eu lembro que ele falou pro meu pai assim... E meu pai falou para ele, eu não posso me comprometer e nem dar um prato de comida para um pedreiro se você colocar aqui, porque eu não tenho, nem para minha família, quanto mais para dar um... Ele, não, pode ficar tranquilo que a gente vai vir no final de semana, a gente vai trazer a comida, a gente vai fazer. E deixavam, eles comiam lá no final de semana, construíam e ainda deixavam tanto que a gente conseguia passar a semana até eles voltarem. Isso foram uns 2, 3 meses, eles só foram embora quando deixaram o térreo, né, a nossa casa pronta. E quando a gente mudou, né, para essa casa, que a gente saiu da casa da minha avó e foi... Eu lembro que eu arrumando o armário, que a gente guardava os mantimentos, as comidas e tal, e falei para minha mãe, mãe, eu posso... pôr umas travessas aqui, porque eu não sei quando a gente vai ter um arroz ou um feijão sobrando para colocar nesse armário. E aí, nisso, eu olhei para fora, tava chegando um carro repleto de mantimentos, sabe? Foi assim, para nós, foi um presente de que realmente veio de Deus. Mas isso aí entraria uma outra história. E, passado o tempo, eu me casei, fui morar na minha casa, minha irmã casou e meu pai continuou morando ali. E a gente olhava e falava,
tem uma estrutura embaixo desse térreo, né? Para um prédio que ele sempre sonhou em ter um prédio de 4 andares. E que a gente... Não dá para perder, né? Porque ele conseguiu fazer a fundação e parou. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz, né? A gente deixa ali ou a gente se une e constrói algo maior? E eu lembro que tinha uma... Tava indo para leilão, né? Porque ele não conseguiu pagar. E aí eu e minha irmã, na época, meu marido, meu cunhado, vamos pagar a conta? Vamos pagar essa dívida e conversar com ele? Quem sabe? A gente se unindo, a gente consegue construir esse prédio. Aí nós pagamos, a gente brinca que a gente comprou um terreno imaginário. E conversamos com meu pai, falei assim, ó, a gente paga a sua conta, né? E aí cada um tem direito a um andar. A gente constrói. E foi. Não, né? Ele aceitou? Ele aceitou, né? Ele ficou com... E a gente começou a construir, a minha irmã, e um ajudando o outro. Eu falo que foi um exemplo muito de união. Ah, eu não tenho agora, mas eu tenho. Ah, eu tenho condição de comprar à vista, eu parcelo. E foi assim, meu pai é construtor também, então ele foi coordenando a obra. E a gente foi construindo, e cada um... Aí levantamos o prédio, eu moro no 3º. E depois fomos fechando por dentro. E hoje tá lá o prédio, fala que é a realização do sonho dele. Faz 10 anos já. Ele mora no 1º, eu moro minha irmã no 2º, eu no 3º, e meu irmão tá vindo também para morar no quarto. No quarto. Ele mora eu falo que é no bloco B, mas ele tá vindo, eu falei, não, você vai ficar com o quarto e tal, e você vai morar. Então, assim, e eu falo, olha a visão, né? A visão dele, o sonho dele foi realizado. Ele poderia ter sido orgulhoso e falado, não quero, eu dou conta sozinho, eu me viro. Mas ele foi humilde, né? A ponto de falar, não, juntos a gente consegue. Quem vê, gente, a Abilene hoje, uma mulher sensacional, casada, com filhos maravilhosos, né? Escritora, palestrante, especialista em neurociência. Não, nunca passou por problema nenhum, né, Abilene? Né? Sempre foi tudo maravilhoso, né? Mas, assim, acho que dá para investigar mais um pouco, viu? Porque a Abilene, ela realmente, pouca gente se conhece, eu consigo ver nela, assim, uma mulher de garra, de fibra, né? Claro, nas trends da Barbie, ela tava dando um show, né? Lá, parecia a Barbie, né? Mas, assim, a gente vê que a delicadeza de mãe, de esposa, de mulher que ela tem, por trás disso também tem muita fibra, muita garra, né? Muita determinação. E que é claramente, a gente pode ver aqui, inclusive nesse episódio, que é uma pessoa que não desistiu quando teve dificuldades, e sim que aprendeu com as dificuldades, olhou para aquilo que talvez errou como aprendizado, né? Para construir o que é e o que tem hoje, né? Eu acho assim, a gente pode errar todos os dias. Nós estamos errando todos os dias, e que bom isso. A gente só precisa evitar errar, fazer os mesmos erros sempre. Errar, né? Eu estava vendo seus livros aqui, inclusive eu já li a maioria deles, daquele Mais Esperto que o Diabo. Ele fala muito sobre isso, né? O Napoleão Hill, que você pode errar, você pode passar por momentos difíceis, mas tem que aprender com eles. Né? A gente vai para na questão do desenvolvimento pessoal. Você erra, mas a partir de amanhã, o que eu posso tirar de proveito disso? E eu acredito muito, assim, que eu aprendi com o meu pai, principalmente, nessa questão gratidão, resiliência, o sorriso. Isso ajuda muito, sabe? Eu lembro que, na pandemia, de novo, meu pai passou por dificuldades, porque todo mundo fechou, todos os clientes dele pararam de funcionar. Então, ele também parou de produzir. E a gente, na época, falava assim, para com isso, fecha, já deu, 40 anos, para. Ele, não, eu vou conseguir, eu vou continuar. E as coisas voltaram ao normal, ele continua com o projeto dele, com o negócio dele. E é isso, sabe? A persistência, o orgulho, a gente precisa muito deixar de lado, tá? E a questão do propósito. Esses dias eu estava dando um treinamento para uma equipe lá de Itajaí, Santa Catarina. E eu falo sobre isso, sobre o nome que a gente tem.
o propósito que a gente tem na vida. Independente da empresa que você esteja trabalhando, independente do lugar. Eu sou a Abilene, você é o Cristiano, você, né, quem está assistindo a gente. Independente da onde você esteja, você precisa dar o seu melhor. Sim. Porque é o seu nome que está em jogo. É a sua história. Ah, não, porque a empresa não me valoriza. Ah, porque a empresa é isso. Ah, porque... Gente, é eu. É a Abilene. Antes de qualquer coisa, você é a sua primeira empresa. Exato. Mesmo que você tenha a sua própria empresa. Mas você vai lá falar em nome daquela empresa, mas é você que está mostrando a cara. Exatamente. Né? Indiferente se o teu produto é bom, se o teu serviço é excelente, mas se você não mostrar transparência, honestidade, sinceridade, se você não mostrar tudo isso, não adianta nada, né? E mesmo quando você é funcionário. Ah, porque eu vou fazer de qualquer jeito. É você. Você vai sair dessa, você vai para outra e continua sendo você a tua vida inteira. É o seu nome que está em jogo. Né? Eu lembro que o ano passado, eu presto serviço para o Complexo Dreams, né? Já há 6 anos. E 2 vezes eu saí. E aí, sempre quando diminui alguma coisa, diminui os números, né? Eles me chamam. E no ano passado... Só um adendo. É maravilhoso isso, né? Aí entra de novo a questão do propósito, humildade e fazer o seu melhor. Eu lembro que eu estava nas vésperas de lançar o meu livro, Pílulas, né? Eu queria lançar o livro e as questões, né? Tava meio difícil você bancar um livro sozinha, sem patrocínio, né? Eu tava com o livro pronto, queria fazer uma festa de lançamento, queria fazer uma festa de aniversário dos meus 40 anos. Eu lembro. Você lembra, né? E aí, eu fui chamada para voltar para lá. E eu voltei para prestar serviço para eles de novo. E eu lembro que uma colega falou assim, Abilene, por que você volta? Eu falei, eu volto porque eu tenho propósitos. E eu preciso alcançar eles. Eu poderia simplesmente, não, não quero. Mas eu tenho propósito, eu quero lançar meu livro, eu quero fazer minha festa de aniversário. Eu tenho objetivos na minha vida e eles precisam ser realizados. Tem gente que não sabe o que quer, não tem um planejamento, não tem uma estrutura mental para criar um plano de vida. Não é nem um planejamento de semana, mês, é um plano de vida. O que eu quero para minha vida? Eu quero chegar nos meus 80, 90 anos e olhar para trás e falar o que para os meus netos, né? Qual o legado que você está deixando, né? Outro dia eu vi num curso que, nossa, eu acho que você talvez esteja construindo isso. Né? Vamos lá. O neto chega... Não, eu peguei por acaso. Esse livro é muito bom, né? Muito bom. Né? Uma vida com propósito, diga-se de passagem. Né? O neto falava, vovô, eu preciso saber, vovô, eu preciso de um conselho, eu quero saber como é que eu faço isso e aquilo. Veja no capítulo tal desse livro aqui, que o vovô escreveu, né? Que lá você vai ter... E aplica. Que lá você vai ter todas as suas respostas. Eu acho que se a gente pudesse deixar catalogado, né, o nosso conhecimento por meio de conhecimento iguais a esses daqui, acho que realmente a gente nunca morreria, né? Nós viveríamos num pensamento mais intenso e presente no dia a dia das pessoas. Eu achei fantástico a ideia do treinador que eu estava fazendo o curso, né? E hoje eu vejo que você está construindo esse projeto com tijolinho a tijolinho, né? Talvez despretensiosamente, sem querer fazer isso, né? Mas você está construindo um legado, Abilene, que quando as pessoas olharem, nossa, foi construído com propósito, foi construído com um porquê. Não foi por acaso. Não, vai acontecendo, né? Às vezes, como eu te falei, estava pensando aqui, né, que a gente já falou, eu nunca... mas Abilene, mesmo no momento difícil que você passou, mesmo quando desacreditavam de você, quando riam da sua cara, tanto na comunicação, quando eu comecei a trabalhar como neurociência, dar uns treinamentos, muitos riram, muitos criticaram, apontavam o dedo, riam da minha cara, assim, na lata, sabe? Eu não acredito em nada do que você fala, sabe? Tudo isso. Mas eu, nenhuma vez, eu falei assim, vou parar e eu não acredito. Ou eu vou, isso é um problema.
A vida inteira vai ter pessoas que desacreditam em você. Mas se você acreditar e estar no meio de pessoas que acreditam em você, é o suficiente. Ah, mas eu preciso sair dessas amizades, eu preciso buscar outras. É a vida. Talvez seja uma das partes mais dolorosas, né? Você ter que cortar o cordão umbilical com algumas pessoas, talvez com familiares. Exatamente, eu também passei por isso. Dói, principalmente quando pessoas que você gosta. Né? As pessoas, quando é desconhecido, até vai. Mas quando é pessoas que você gosta e elas te apontam o dedo e elas... Mas o que você faz? Eu desacredito. O que você faz? Quando a crítica vem das pessoas que você ama ou das pessoas te humilharem, é difícil. Mas, assim, eu sempre tenho uma fé, assim, que tudo na minha vida, né? Eu acho que a gente resume isso, é a fé. Né? Eu tenho uma fé muito grande e nada eu tomo decisões sem buscar sinais de Deus, sabe? De buscar decisões, de buscar... sempre peço, antes de um treinamento, antes de um evento difícil, Senhor, coloca palavras na minha boca. Né? Eu preciso da sua ajuda. Esse ano eu apresentei um programa, eu dei os treinamentos e sempre antes de começar, Senhor, ilumina a minha mente. Né? Me permita dar os exemplos certos, a usar as palavras certas. Porque a gente estuda, né? A gente busca conhecimento, tem a experiência de vida, mas se você coloca uma palavra, se você tem uma atitude diferente em algum momento, você pode causar mal para outra pessoa. Mas se você está pautado ali, né? Fé, confiança, você é mais forte. Né? Você consegue atingir melhor o seu objetivo. Sim, sem dúvidas. E o Pílulas, como que ele surgiu? Agora eu quero saber. Quer saber do Pílulas? Eu quero pegar aqui a minha... eu vi, eu fiquei feliz, cheguei aqui. Está na nossa coleção. Aqui, olha aí. A Bilene Rodrigues, Pílulas, né? Eu confesso que eu não li tudo. Dei algumas... Eu tenho que ser verdadeiro, né, gente? Eu não li tudo, mas assim... não é um conteúdo para você pegar e ler de uma vez, né, não. Bilene? Começa por aí. Dá uma chance. Explica para nós o que é o Pílulas e por que você acreditou nesse projeto. Por que ele está transformando a vida de tantas outras pessoas. Então, primeiro que o Pílulas é atemporal e único. Tá? Ele é um livro que foi escrito por mim, mas que vai fazer um efeito na sua vida diferente do que fez para mim, do que fez para o outro, e assim vai, tá? Porque ele é questionador. Ele é um livro, uma pílula por dia, né? Ele te questiona, ele te faz agir. Ele te faz sair do sofá, você que tá aí, ó Deus, ó vida, na cama, ó céus, né? Querendo que o mundo acabe em barranco para você morrer encostado. E você lê e você, peraí, você começa a refletir na sua vida, você começa a ter atitudes, porque ele te questiona o tempo todo. E eu já li várias vezes isso, não são as respostas o importante, são as perguntas. Né? E muitas vezes a gente deixa de fazer a pergunta com medo da resposta. Então, o Pílula tem 366 textos. 366 vezes 2 dá quanto? Quem é bom de matemática aí? Dá mais de 700 perguntas para você responder. Nossa. Que ele faz uma pergunta no começo e uma no final para você escrever a resposta. Então, ele te coloca para agir. Ele faz você sair da zona de conforto. Ele te coloca em busca, eu sempre falo, de ir atrás dos seus sonhos, do que você quer para sua vida. Ah, Bilene, mas você nunca ficou triste, nunca ficou desanimada? Já chorei. Já teve dia de eu ficar sem vontade de levantar. Mas eu ficar na cama, eu chorar, vai resolver? Se resolvesse, né, Bilene? Nossa, eu ia ficar com o olho aqui, ó. Né? Mas assim, esse é o projeto, esse é o objetivo do Pílulas, fazer você agir na direção dos seus sonhos. Sim. Tem... mas que área que ele é? Ele vai te estimular a melhorar a sua vida pessoal, profissional, teu relacionamento, os filhos, a tua espiritualidade. Então, assim, eu procuro aplicar na minha vida o que eu leio no Pílulas. Ou Pílulas me ajudou a aplicar na minha vida e vice-versa. Entendi. Tem vários exemplos, né? E ele surgiu, eu comecei a estudar
neurociência. E todos os livros, por exemplo, vários que estão aqui, eu falo que ele é resultado de mais de 50. Uhum. Todos os livros que eu ia lendo, cada insight que eu ia tendo, eu ia escrevendo no bloquinho de notas do meu celular. Ele é realmente bem intuitivo, gente. Eu vou mostrar aqui para essa câmera. Ele tem aqui o texto, né? E daí tem embaixo para você colocar E a data e a resposta. Interessante que você pode voltar nele e ver as respostas que você colocou lá, né? E, de repente, aquela resposta foi para aquele momento, né, Abilene? Foi para aquele momento e foi para você, né? É. Ah, não vou pegar meu livro e vou compartilhar com outro. Não, ele é teu. Ele é como se fosse um diário. Eu ia estudando, lendo livros, por exemplo, aqui, ó, que eu falei que foi um dos incríveis que eu li, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, né? Eu ia escrevendo e aquilo ia me dando um mindset, né? E eu lembrava de algum acontecimento na minha vida, ou alguém tinha me falado, e eu comecei a escrever pequenos textos. Durante a pandemia, durante o período mais recluso, eu ia escrever, compartilhando algumas, né, nas minhas redes sociais, no meu Instagram. E quando eu fui vendo, eu tinha mais de 500 textos. Nossa. E eu falei, perto de... né? Eu falei, eu quero deixar para as pessoas. Mesmo que aí eu voltei muito forte para a comunicação. Parei não, mas ficou mais difícil dar treinamentos individuais, né? Atendimentos individuais. E falei, vou escrever o livro e eu deixo ali como um treinamento eterno para as pessoas. E aí, esse foi o propósito do livro. Aí eu acabei lançando. E ele tem um foco, ele é mais voltado, assim, para mulheres, para mães? Ele tem um foco, um público-alvo, vamos dizer assim? Então, no começo eu escrevia muito para as mulheres, tá? Mas ele é unissex. Ele é abrangente. Né? Ele vai te questionar. E pode ser que para uma mulher ele vai ter um resultado. Para o homem ele vai ter outro. Sim. Né? Porque nós somos diferentes. Sim, desculpa, mas eu acho que só vai também da intensidade como você se permite viver. Né? Exatamente. Se você só lê como mais uma leitura, ok. Mas se você lê e se questiona, eu respondo o meu todos os dias. Até eu, às vezes, fico, será? Tem aquele meme que o rapaz desce as montanhas russas sem esboçar nenhuma expressão, né? Então, aonde mais, né, de repente... É um exemplo. Aonde que, de repente, a adrenalina esteja lá em cima, que você está... Ah, nossa, que legal! Aonde que talvez você está colocando a emoção errada, né? Aonde que, de repente, você deveria ter calma, resiliência, olhar para uma oportunidade dentro da dificuldade, você... Tem gente que sabe que troca tanto sentimento que dá risada. Quando tá no... Tá no perrengue? Tá no perrengue. Né? Tá no perrengue. Já vi vários memes na internet, pessoal colocando dinheiro na ponta do ventilador e rodando. Vamos ver qual conta que eu vou pagar, brincando com a área financeira, né? Então, assim, eu acho que hoje as pessoas estão invertendo os locais onde se coloca a emoção certa. Exatamente, né? A emoção certa, na hora certa. A gente já fala, tá aqui também, a inteligência emocional, Daniel Goleman, né? Então, assim, é inteligência emocional. Até eu comento, a gente já falou sobre, né, empregos. Peter Drucker, né, que é o pai da administração, fala que você é contratado pela tua técnica. Você é contratado pelo teu currículo. Todo mundo é isso. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você leva teu currículo ali. Nossa, que cara... Né? Tem até dicas, né? Como se comportar, como arrumar os braços, como se apresentar numa... Coloca a mão na perna e tal. Aqui e tal. E tudo aquilo para você ser aprovado para aquela vaga. Mas você raramente é demitido pela sua técnica. Eu errei. Né? O teu funcionário aqui, errou o ângulo ali, ou errou o foco, ele não vai ser demitido. Raramente ele vai ser demitido por isso, a não ser que seja algo muito grave. Mas pelo comportamento. Sem dúvidas. Pela forma como que você se comporta, com a forma que você age, sem inteligência emocional, eu sempre falo, respira. Eu já tive vontade de chutar o balde? Muitas. Sabe? A Bilene também sente raiva, sabe? Corre sangue aí também. Nossa, aqui, né? Mas assim, respira. Espera depois você responde. É aquela gestão da emoção. Você acha...
E também, eu sempre falo, pensar lá na frente. Se eu abrir mão disso agora, qual vai ser o meu resultado? Eu vou alcançar o que eu quero? Então, a gente precisa essa questão da inteligência emocional, resiliência, se adaptar. Eu acho que acho que eu aprendi isso com meu pai, sabe? Se adaptar ao momento. Hoje eu presto serviço para várias empresas. Cada uma tem um perfil totalmente diferente, assim. E cada um tem uma Abilene diferente. Eu falo assim, que Abilene que você quer? Tem o SS. Você quer a Abilene soltinha, que faz, que acontece, que age, tananã, que... Ou você quer a Abilene que só recebe ordens? Não, eu quero a Abilene mais... Então tá, então aguenta. Deixa comigo, sabe? Então, assim, eu falo isso. Eu sou várias, né? Mas é o segredo. Se você quiser... Não, é só o meu jeito que vale. Eu sou assim... Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Para sempre seria assim, pronto, acabou. Exatamente, síndrome de Gabriela. E cabe também aquela questão da autorresponsabilidade, né? Eu acho que ela é o santo grau de qualquer profissional, de qualquer empreendedor, ou de qualquer pessoa dentro da profissão que quer uma ascensão, que quer assumir cargos, que quer responsabilidade, que quer ser reconhecido. Porque é muito fácil você se esquivar e falar, não, mas isso aqui não é eu que tenho que fazer, não. Isso aqui a circunstância chegou para mim totalmente desfavorecida para que eu entregasse o melhor trabalho. Então, tem pessoas que acham que colocar a culpa no outro vai resolver o problema. Mas mas eu vou assumir que eu errei? Vai dar ruim para mim. Lógico que a gente vai aprendendo. Não vou dizer que eu sempre fui assim, tá? Lógico que em algum momento eu coloquei a culpa em outro. Mas assim, eu percebo que quanto mais verdadeiro você é, quando você erra, admitir que você errou, você dá os louros para quem deve ser, você respeitar as pessoas, isso vai te dando credibilidade. Sim. Né? Quando você consegue aplicar as leis da autorresponsabilidade, em vez de criticar, dar sugestão, né? Antes de reclamar, sabe? Isso vai acontecendo naturalmente na sua vida. Vamos lá, é treino. Não é do dia para noite, né? E aí eu te pergunto, aqui dentro a gente consegue refletir só essa parte emocional? Ou eu consigo também criar um pouquinho, assim, congruência com a minha vida, aplicar e tirar daqui, talvez, um estilo de vida mais autorresponsável? Tem, né? Ele te questiona, ele vai te questionar e você vai ver os seus resultados. Você vai perceber os seus resultados. E sabe o que eu acho interessante? Que eu coloquei ali pílulas para uma vida feliz e produtiva. As pessoas até pensam assim, feliz? Feliz? Né? O que isso tem a ver, por exemplo, com o ambiente organizacional, com uma empresa? E isso, quando eu vejo até outras pessoas falando, outros escritores, outros palestrantes falando, nossa, eu falo assim, ai, que bom. Que bom que tem outras pessoas falando sobre isso também. Porque o que acontece? Quando o livro todo vai te estimular a ser feliz e produtivo. Tá? Porque quando nós estamos felizes, nós produzimos mais, nós somos mais criativos, nós vendemos mais. Porque se você chega no teu ambiente de trabalho já meio com a cara amarrada, meio deprê, meio... ninguém vai querer vir comprar com você. Você tá triste, você chega... Você vai conseguir escrever é mais difícil, você ter uma ideia é mais difícil. Mas quando você tá feliz, parece que tudo assim... São várias luzinhas que surgem na sua cabeça. Então, a felicidade tem tudo a ver com a produtividade. Então, se você consegue ter uma vida feliz, você também consegue produzir mais. E tem gente que vê... assim, quando eu tiver dinheiro e tiver prosperidade, aí eu vou ser feliz. E é totalmente ao contrário? É totalmente ao contrário. Fala assim, quando a felicidade te leva ao sucesso, tá? Porque, às vezes, você, para ter o sucesso, você acaba ficando muito triste. E você passa uma vida e não consegue. E a gente já tem todos os dias motivos para ser feliz. Só da gente estar aqui hoje,
a gente está respirando, a gente está com vida. A gente já tem motivos. Eu brinco assim, me vende teu estômago. Quando você me venderia o teu estômago? Rapaz, nunca. Eu acho que não tem preço no mundo que pague o meu As pessoas, estômago. como assim vender meu estômago? Teu filho, me vende teu filho. Sabe? Já era, não vendo, né? Mas, eu tava conversando com a Pamela. Você venderia teu filho? Nunca na vida. Então, quer dizer, tem preço pra isso? Não tem, acho que não tem dinheiro no mundo que pague, Que né? pague isso. Então, eu também considero isso como uma das maiores riquezas. Cabe você enxergar aonde que elas estão. Agora, se ela tá só no dinheiro, desculpa, amigo, você é tão pobre, que você só tem dinheiro. E dou um exemplo, assim, eu tava dando, no meio do treinamento lá em Santa Catarina, para os funcionários do transporte público de Santa Catarina, e aí eu falando sobre isso, sobre felicidade, sobre dinheiro, sobre, né, a gente ser feliz em todas as áreas da nossa vida. E eu dei exemplo de uma moça na época, que estava com tava com câncer terminal, tinha muito dinheiro, muito, tava no Albert Einstein. Eu terminei de falar sobre isso, milionária, bilionária, lutando 40 anos, lutando contra a vida. Terminei o treinamento, recebi no meu WhatsApp que ela tinha falecido. Nossa. Então, assim, o dinheiro é bom? Maravilhoso. Mas, como diz, a gente precisa usar ele para nos deixar mais felizes. E aí entra uma outra questão que eu falo também sobre produtividade e felicidade dentro das organizações, das empresas. Às vezes as empresas querem só, né, cobrar do funcionário, exigir e esquece de ter um ambiente saudável, feliz. Porque a partir do momento que você se sente pertencente àquele ambiente, importante para aquela empresa, feliz naquela empresa, você vai produzir mais. E os resultados vão vir. A mesma coisa acontece com nossos filhos. Por isso que eu falo que o livro é muito abrangente. Nossos filhos precisam se sentir pertencentes, os resultados deles vão ser mais extraordinários. Ou na escola, meu filho tá dando a criança dando problema, é culpa da criança, será? O que ela tá vivendo? Aí o pai vai e leva pro psicólogo. Arruma meu filho. Arruma meu filho. E a gente, é um trabalho, já me perguntaram, você quer ter mais filhos? Não, tenho 2, tá ótimo. Porque hoje eu sei o quanto a gente influencia na vida deles. O quanto o nosso estar, né? O nosso comportamento influencia. Nós somos os maiores influenciadores deles. Sem dúvidas. O neurônio espelho Ali é batata. Nossa, é batata. Eles copiam a gente igual, até... Então, assim, se teu filho tá dando problema na escola, se teu filho tá dando problema em qualquer ambiente que ele for, reavalie, dá uma olhada pra você. Eu falo assim, se meu filho der problema na escola, eu vou ficar morrendo de vergonha. Por quê? Eles só refletem o que eles aprendem dentro de casa. A mesma coisa na empresa, em qualquer outro ambiente. Sim. Então, assim, por isso que eu falo hoje, o estudar a neurociência, todos esses processos me ajudaram a ser a Bilene de hoje. Eu vejo claramente, Bilene, que as pessoas querem, mas não se preparam. Eu quero, nossa, eu quero demais, mas não se prepara para aquilo. E aí, quando acontece, porque é quântico, né, você querer. Pode acontecer. Pode. Só o querer pode acontecer. Mas quando acontece, você não consegue segurar nas mãos. Se escorre entre os dedos. Eu estou dizendo isso da vida financeira, da vida matrimonial, filhos e tudo mais. Porque você não se preparou para aquilo que você queria tanto. Né? Eu e a Pamela, nós estudamos tanto para ser pais, né? Tantos para entender que sobre a alimentação, sobre os cuidados, sobre o sono, tudo, né? E a cada dia mais no mundo corporativo a gente também tem que aprender, porque tudo muda, é muito volátil, né? Então, assim, eu estou contando aqui só 2 áreas, né? Há quem diz que são 3, mas eu digo para mim que é 11, tranquilamente, né? Áreas da vida que a gente precisa saber administrar. Saber se olhar de uma maneira de administrar, de gerir, onde que eu vou empregar mais emoção, onde que eu vou empregar mais energia, para que seja uma engrenagem, e essa engrenagem consiga funcionar de uma maneira legal. É possível que você... Bilene, agora verdadeiramente, a gente lendo tal, nós vamos mudar a vida da pessoa 100% em todas as áreas da vida?
Eu, particularmente, acredito que não, porque, primeiramente, existe uma entrega, né? Vai depender de como que você está aberto para que isso aconteça. Mas e se tudo começar a melhorar? Uau! Uau! Como que vai ser? E depois disso? O que você vai fazer? E depois? Porque quem não sabe aonde que quer chegar, e não é clichê, qualquer lugar tá bom, né? Eu falo muito sobre isso. Se você não sabe o destino, até quando você vai pedir um Uber? Sim. Você não sai do lugar, né? Se você não colocar o destino. Você tem que escolher o destino para onde você quer ir. Uhum. Né? Depois que vai chegar Uber, táxi, qualquer coisa. Você tem que digitar onde você quer ir. Então, aí depois, você vai. Se você vai de ônibus, se você vai de carro, se você vai... Independente. Se você vai ter que dar uma volta porque ali tá congestionado ou tem uma obra, mas você sabe onde você vai. Então, nada te para. Você só desvia, né? Às vezes para no semáforo, dá uma voltinha um pouquinho mais longa, mas você sabe. É normal ter que redirecionar a rota, né? Exatamente. Mas eu vou redirecionar a rota sabendo para onde que eu tô indo. Com certeza. E aí, eu falo que o Pílulas, ele pode ser lido, abrir e ler, não precisa ser uma sequência. Mas a primeira, acredito que faça toda a diferença. Que isso mudou muito a minha vida. É entender que o nosso cérebro, ele desconhece o que é real do que é imaginado. Isso, para mim, foi libertador. Porque hoje eu consigo controlar os meus pensamentos. Eu tenho um pensamento que é ruim, vamos de novo. Então, o nosso cérebro desconhece o que é real do que é verdade. Mas isso está relacionado ao meu relacionamento matrimonial? Tá. Está relacionado ao meu trabalho? Se eu achar que o meu trabalho é ruim, ele vai se tornar ruim. Eu vou olhar para ele como isso. Então, a gente precisa cuidar muito dos nossos pensamentos. Que eles geram as emoções, os sentimentos. Então, assim, toda a informação que eu mando pro meu cérebro, ele devolve em reação motora. Você sabe bem disso. Então, comece lendo Pílulas pela número 1. Depois você pode, à vontade, viajar na maionese. Legal. Né? Inclusive, o ano que vem, inclusive 2024 é um ano bissexto. Né? Opa, então dá. Então dá certinho, não vai sobrar nenhuma pílula. E é um ótimo remédio para 2024, né? Exatamente. Porque tá aqui 366 motivos para você olhar a sua vida de uma forma diferente, de você, eu não diria recomeçar, mas começar, né? Porque quando você recomeça, talvez isso pode se tornar um vício, né? Vou recomeçar. Então, só comece e não para mais. Exato. Pé no acelerador, se precisar desviar, você desvia, né? Se precisar reduzir um pouquinho de vez em quando, reduza, mas nunca pare, né? Exato. Esse é o segredo, continuar sempre. Continuar sempre. De tudo isso, o que é mais importante para você, Abilene? A gente viu aqui uma mulher extraordinária, né? Que teve uma história de vida fantástica, que teve superação, que teve especializações dentro de várias áreas, que dá palestra, que dá treinamentos, que é escritora, que teve a revista própria, tem a revista própria agora no modo digital, que presta serviços aí, assessoria de imprensa para várias empresas, né? O que é mais importante para você de tudo isso daí? A minha família, Deus e qualidade de vida para estar com eles. Eu acho que se eu não tiver a minha família, meus filhos, nada faz sentido, tá? E a minha conexão com Deus. Se eu não tiver Ele por perto, me guiando, né? Me incentivando, vai, Abilene, vai. Nada disso funcionaria. E eu busco, né, qualidade de vida. Eu tenho até brinco, assim, esses dias me falam, Abilene, mas o teu trabalho é muito... Você nem trabalha, né? Teu trabalho, parece que é uma festa. Eu falei, eu faço dele uma festa. Porque eu procuro... eu amo o que eu faço, eu me dedico, assim, com paixão por aquilo que eu faço mesmo. Mas eu procuro levar como se fosse parte da minha vida. Não como não trabalhar para viver... Não, viver para trabalhar, né? Mas trabalhar para viver.
a gente conseguir isso. Procuro deixar o mais leve possível, sabe? Aproveitar tudo que cada um tem de bom. A vida profissional não é só uma trilha neural, ela Não. é uma estrada neural já, né? É. Você já caminhou tanto por ali que é fácil de conduzir, é alegre de conduzir, é feliz, é normal, é tranquilo. Aí a gente entraria no perfil comportamental, né? Mas deixa pra lá. Deixa para um outro podcast. Outro podcast. Outro podcast. Exatamente. Mas eu gosto do que eu faço, tanto na questão de comunicação. Adoro ver meus releases publicados, eu adoro ver meus conteúdos nas mídias. Eu adoro ver as empresas que eu presto serviço crescendo, se desenvolvendo, né? Também gosto da questão do desenvolvimento pessoal, de cuidar das pessoas da empresa, para elas serem mais felizes, delas terem resultados melhores. Então, assim, eu curto, eu saboreio cada conquista, assim. Entra de novo na celebração, na dopamina. Tá, chega. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro conversando. Ai, gente. Abilene, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem pensa em um ano diferente, né? Não, eu não digo 2024, que está começando aqui agora, mas um ano a partir do agora, né? Eu quero fazer uma vida diferente, eu quero ser diferente, eu quero fazer mais, mas alguma coisa me paralisa, né? O que você deixa de mensagem para essas pessoas, profissionais de alta performance, empresários, empreendedores, de modo geral? Olha, eu acredito que você precisa ter um sonho, né? Você tem algo que você queira. Esse destino que a gente falou. E a partir do momento que você tem esse destino, você tem forças para buscar ele. Sempre lembrando, fé, família, e conciliando com muita leveza. Porque quando fica pesado também... difícil. Mas saiba o que você quer, sabe? Para quem é dona de casa, para quem é empresário, olhe para as pessoas, né? Cuide das pessoas que estão do seu lado. Doe um pouco de você para elas. Porque não entenda a pessoa como um número ou como mais um, porque nós somos todos importantes. Nós somos todos, independente da área que você atue, sem discriminação, sabe? Se você já nasceu num berço de ouro, se aquela pessoa é humilde, se ela é aquela que cata o lixo da sua rua, ela é importante. Todos somos importantes. Então, assim, primeiro, saber onde você quer chegar, sem passar por cima de ninguém, valorizando as pessoas, entendendo que elas fazem parte da sua vida. Nossa, fantástico. Isso tudo vem para mim, assim, apenas como uma palavra, ter princípios. Princípios. Né? Princípios. O mundo é muito cheio de regra. E as regras foram colocadas onde não tem princípios. Né? Exatamente. Quando você tem princípios, realmente tudo muda. Né? Abilene, muito obrigado, viu? Eu estou realmente honrado, né, e agradecido pela tua presença, pelo teu tempo aqui conosco, para a gente conversar, para aprender um pouco mais, porque a cada podcast a gente sempre aprende, né? E essa troca de conhecimento, essa troca de sinceridade, essa troca de história, sua realmente agregam muito aqui para nós. Muito obrigado, gratidão. Né? Obrigada. Gente, ficamos por aqui então. Até o próximo GiversCast. E aí não esquece, viu? Compartilha esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você conhece. Não esquece também de dar um like aqui, né? E seguir também nas redes sociais, @GiversCast. Valeu, até o próximo episódio. Ei, vem cá, você sabe por que os grandes players do mercado a cada dia tem mais seguidor, mais vendas e mais dinheiro no bolso? É claro, você deve estar pensando, porque eles têm uma equipe enorme de tráfego, de gestão de conteúdo. Mas você pode ter certeza que cada player desse que você pensou está numa bancada de podcast. O podcast a cada dia mais está ganhando mercado e está caindo no gosto do povo. Se você tiver um podcast para chamar de seu, você pode convidar autoridades, pessoas que possam dar prova social do teu trabalho e com isso você aumentar o seu campo de visão em relação àquelas pessoas que querem comprar de você e muitas vezes nem sabem que você existe. Por isso eu convido você a vir conhecer o Estúdio Profissional
profissional de podcast aqui da RP Comunicação. Um estúdio lindo, gente, personalizado de acordo com as cores aí da sua marca, da sua empresa. E aqui nos nossos armários você pode fazer a decoração que você achar que é necessário. Venha agendar um horário e faça um episódio conosco sem custo nenhum para você viver essa experiência do que é estar dentro de um podcast. Gostou, né? Estúdio lindo. Tá esperando o quê? Para vir ter mais visibilidade conosco e aumentar suas vendas e autoridade dentro das redes sociais. Vem pra RP Comunicação você também.